Imagine uma cidade tão impressionante que seu nome se tornou sinônimo de poder e glória. Assim, era a Babilônia, um verdadeiro centro do mundo antigo. Localizada na fértil região da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, ela prosperava como o coração de uma das civilizações mais influentes da história. Conhecida por suas inovações em arquitetura, astronomia e governança, a Babilônia era também o palco de lendas que atravessaram os séculos. Mas o que fazia dessa cidade algo realmente extraordinário? Suas muralhas gigantescas, templos grandiosos e avenidas pavimentadas não eram apenas frutos de uma sociedade rica, mas de uma liderança sem igual. Foi durante o reinado de Nabucodonosor II que Babilônia alcançou o apogeu de sua influência, tornando-se uma das cidades mais admiradas e temidas do mundo antigo. Nabucodonosor II, o rei cuja ambição e genialidade não conheciam limites, transformou a Babilônia em uma verdadeira maravilha. Ele não apenas ergueu monumentos que desafiaram o tempo, mas também moldou o destino de reinos inteiros. Quem era esse homem e como ele conseguiu elevar sua cidade ao status de lenda? Vamos descobrir agora. Antes de se tornar um dos reis mais emblemáticos da história antiga, Nabucodonosor II se destacou como um comandante militar extraordinário. Filho do rei Nabopolassar, fundador do Império Neobabilônico, Nabucodonosor nasceu em um contexto de turbulências políticas e conflitos armados. Naquela época, o Império Assírio ainda era uma força dominante no crescente fértil, mas já mostrava sinais de declínio. Foi nesse cenário desafiador que o jovem príncipe começou a construir sua reputação como um líder militar astuto e destemido. Nabucodonosor iniciou sua carreira militar sob o comando de seu pai, que buscava libertar a Babilônia do jugo assírio. Demonstrando um talento nato para a guerra, ele rapidamente ganhou destaque entre os generais de Nabopolassar. Suas estratégias não apenas garantiram vitórias cruciais, mas também inspiraram lealdade entre suas tropas, uma qualidade que seria essencial em sua jornada rumo ao trono. Quando Nabopolassar faleceu em 605 a.C., Nabucodonosor estava em campanha no norte, liderando as forças babilônicas contra os egípcios. A transição de poder foi imediata, marcada pela continuidade da liderança forte que ele já exercia como general. Retornando à Babilônia como um herói militar, ele foi coroado em uma cerimônia grandiosa que simbolizava a transição para uma nova era. Apenas meses após sua ascensão ao trono, ele consolidou sua supremacia ao derrotar o exército egípcio na famosa Batalha de Carquemis. Essa vitória foi um marco histórico, pois eliminou a influência egípcia na região e solidificou o poder babilônico sobre as terras anteriormente controladas pelos assírios. Porém, o gênio de Nabucodonosor não se limitava ao campo de batalha. Ele compreendia que a verdadeira força de um império residia em sua capacidade de sustentar conquistas através de uma organização interna robusta. Assim, Nabucodonosor deu início a uma série de reformas administrativas e econômicas. Ao mesmo tempo, investiu na consolidação das rotas comerciais, garantindo o fluxo de mercadorias e tributos que enriqueciam os cofres do império. Sua visão estratégica também se refletiu em projetos de infraestrutura que conectavam as diversas regiões de seu reino. Estradas, canais e fortificações foram construídos ou melhorados, não apenas para facilitar o transporte de bens e tropas, mas também para integrar cultural e economicamente os territórios conquistados. Com isso, Nabucodonosor não apenas consolidava sua posição como líder supremo da Babilônia, mas também pavimentava o caminho para a realização de projetos grandiosos que marcariam seu reinado. Entre eles,
destaca-se a reconstrução da cidade da Babilônia, que se tornaria um símbolo de poder e magnificência, refletindo não apenas o esplendor de seu império, mas também a ambição e o legado de seu rei. Se a ascensão militar de Nabucodonosor foi impressionante, suas realizações como construtor foram verdadeiramente lendárias. Ele transformou Babilônia em um símbolo de riqueza e poder, erguendo monumentos que até hoje fascinam historiadores e arqueólogos. Entre suas obras mais icônicas estava a Porta de Ishtar, uma entrada monumental revestida de tijolos esmaltados em azul, decorada com imagens de leões, dragões e touros que simbolizavam os deuses babilônicos. Essa porta não era apenas um acesso à cidade, mas uma declaração de grandeza, uma demonstração de que Babilônia não era apenas uma cidade comum. Mas nenhuma obra é mais cercada de mistérios do que os jardins suspensos da Babilônia. Considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo, acredita-se que esses jardins tenham sido criados para satisfazer a saudade de sua esposa, Amitis, pelas paisagens montanhosas de sua terra natal. Embora as evidências arqueológicas sejam escassas, as descrições dos jardins evocam uma imagem de beleza sem igual, com terraços repletos de plantas exuberantes e sistemas de irrigação sofisticados. Cada uma dessas realizações não era apenas uma demonstração de poder, mas também uma maneira de imortalizar seu reinado. Por meio dessas construções, Nabucodonosor assegurou que seu nome permanecesse gravado na história, enquanto a cidade que ele tanto amava se tornava uma lenda eterna. Após derrotar o Egito na Batalha de Carquemis em 605 a.C., consolidando o domínio babilônico sobre a região do Levante, Nabucodonosor buscava assegurar o controle sobre os territórios estratégicos que antes estavam sob influência egípcia. Judá era o próximo alvo, situada em uma posição crucial entre a Mesopotâmia e o Egito. Era visto como um ponto estratégico para consolidar rotas comerciais e fortalecer a hegemonia babilônica no Oriente Próximo. Além disso, após derrotar o Egito e assim enfraquecer seus aliados como os próprios judeus. Por isso, as rebeliões frequentes lideradas pelos reis de Judá representavam uma ameaça à estabilidade da região, e Nabucodonosor via a subjugação completa do reino como uma necessidade política e militar para evitar futuras alianças com o Egito e manter sua autoridade incontestável. As campanhas militares de Nabucodonosor contra o reino de Judá representaram momentos decisivos da história do Antigo Oriente Próximo. Em 597 a.C., Nabucodonosor cercou Jerusalém após uma rebelião liderada pelo rei Joaquim, que havia rompido a aliança com a Babilônia. O cerco culminou na deposição de Joaquim e no exílio de parte da elite judaica para a Babilônia. Como medida para consolidar o controle sobre a região, Nabucodonosor nomeou Zedequias como rei vassalo, na esperança de que sua lealdade garantisse a estabilidade da região. Apesar dessas medidas, o reinado de Zedequias foi marcado por tensões constantes com a Babilônia. Em 586 a.C., o rei vassalo se rebelou contra Nabucodonosor, provavelmente incentivado por alianças com outros povos da região que buscavam resistir ao domínio babilônico. A resposta de Nabucodonosor foi imediata e devastadora. Ele lançou um cerco a Jerusalém que durou mais de um ano, gerando fome e sofrimento generalizados dentro das muralhas da cidade. Ao final do cerco, a resistência de Jerusalém foi vencida e a cidade foi completamente saqueada e destruída. Um dos eventos mais marcantes desse episódio foi a demolição do primeiro templo, conhecido como Templo de Salomão, que era o centro religioso e cultural do povo judeu.
A destruição do templo simbolizou não apenas a derrota militar, mas também uma profunda ruptura espiritual e cultural para os habitantes de Judá. Os babilônios exilaram grande parte da população judaica, incluindo líderes religiosos, políticos e intelectuais, como forma de evitar futuras rebeliões e integrar os cativos à estrutura do Império Babilônico. Esse período, conhecido como o exílio babilônico, foi um marco na história judaica, influenciando profundamente sua identidade e tradições. Muitos dos exilados estabeleceram comunidades na Babilônia, onde continuaram praticando sua fé e preservando sua cultura. As campanhas de Nabucodonosor contra Judá não apenas reafirmaram o poderio militar da Babilônia, mas também tiveram um impacto duradouro na história do povo judeu e do Oriente Médio. A destruição de Jerusalém e o exílio marcaram o início de uma nova fase na relação entre os povos da região e reforçaram a força babilônica. Logo após a conquista de Judá, Nabucodonosor também liderou campanhas contra tribos e pequenos reinos situados a leste do Rio Jordão, como os Amonitas, Moabitas e Edomitas, ambos inimigos dos judeus, consolidando o domínio babilônico na região. Outra campanha foi a de Tiro em 585 a 573 a.C. O cerco de Nabucodonosor, segundo a cidade de Tiro, uma das mais prósperas e influentes cidades fenícias da época, foi um dos episódios mais notáveis de sua campanha militar no Mediterrâneo Oriental. Este cerco, que durou impressionantes 13 anos, destacou tanto a determinação do rei babilônico quanto a resistência dos fenícios. Tiro, conhecida por sua posição estratégica na costa do Mediterrâneo e por seu comércio marítimo avançado, era uma cidade de difícil conquista devido à sua localização parcialmente insular, protegida por muralhas e pelo mar. A motivação de Nabucodonosor para sitiar Tiro estava diretamente ligada ao desejo de controlar as ricas rotas comerciais marítimas fenícias e de impor o domínio babilônico sobre os estados costeiros do Levante, que historicamente eram aliados ou tributários do Egito. Com sua marinha limitada, Nabucodonosor confiou principalmente em estratégias terrestres, cercando a parte continental da cidade e tentando isolar os suprimentos que chegavam por mar. No entanto, os fenícios, mestres da navegação, conseguiram manter o abastecimento durante grande parte do cerco, prolongando a resistência. Após mais de uma década de esforços, Nabucodonosor não conseguiu conquistar completamente a cidade insular de Tiro, mas os fenícios, exauridos pelo longo bloqueio, acabaram se rendendo sob termos negociados. Como resultado, Tiro aceitou o status de estado vassalo, comprometendo-se a pagar tributos à Babilônia e a reconhecer a autoridade de Nabucodonosor. Segundo o relato bíblico, durante o período do exílio babilônico, um dos episódios mais intrigantes da história de Nabucodonosor II está ligado a Daniel, um jovem judeu levado cativo de Judá para a Babilônia. De acordo com o relato bíblico, Daniel, conhecido por sua sabedoria e profunda fé em Deus, destacou-se entre os exilados por sua habilidade de interpretar sonhos e visões, algo que desempenhou um papel significativo na corte de Nabucodonosor. O episódio mais emblemático dessa relação aconteceu quando Nabucodonosor teve um sonho que o perturbou profundamente. Descrito no livro de Daniel, capítulo 2, o rei exigiu que seus sábios e magos não apenas interpretassem o sonho, mas também revelassem o conteúdo do sonho sem que ele contasse. Tal desafio parecia impossível para os magos, e Nabucodonosor ameaçou executar todos os conselheiros caso não conseguissem atender ao seu pedido. Daniel, confiando em Deus, pediu tempo para buscar a resposta em oração, junto com seus amigos, também exilados judeus.
Durante a noite, Deus revelou o conteúdo do sonho de Nabucodonosor e sua interpretação a Daniel, que, em seguida, apresentou-se diante do rei com uma explicação clara e detalhada. Nabucodonosor sonhou com uma estátua gigantesca e majestosa, composta de diferentes materiais que simbolizavam reinos futuros. Essa estátua era uma imagem imponente, que refletia poder e grandiosidade, mas ao mesmo tempo revelava a fragilidade inerente aos impérios humanos. Cada parte da estátua tinha um significado profético. A cabeça de ouro. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, brilhante e reluzente, simbolizando a riqueza e o esplendor. Daniel explicou que a cabeça representava o próprio império de Nabucodonosor, o Império Babilônico. O ouro simbolizava sua grandeza, riqueza e o papel central que a Babilônia desempenhava no mundo antigo. Era um reino de glória incomparável, mas que não duraria para sempre. O peito e os braços de prata, a parte seguinte da estátua, composta pelo peito e os braços, era feita de prata. Representava um império que sucederia à Babilônia, identificado historicamente como o Império Medo-Persa. Apesar de poderoso, este reino seria inferior ao de Nabucodonosor, assim como a prata é inferior ao ouro. O ventre e as coxas de bronze. A parte intermediária da estátua, formada pelo ventre e as coxas, era feita de bronze. Este material simbolizava o próximo império, geralmente associado ao Império Grego de Alexandre, o Grande. O bronze indicava a força militar e a expansão territorial que caracterizaram esse período da história. As pernas de ferro. As pernas longas e robustas eram feitas de ferro, um metal resistente e capaz de esmagar tudo o que encontra. Representava o Império Romano, conhecido por sua força avassaladora e sua capacidade de dominar vastos territórios. O ferro simbolizava a dureza e a capacidade de subjugar outros povos. Os pés de ferro, misturado com barro. A parte inferior da estátua, composta pelos pés, era feita de uma mistura de ferro e barro. Essa combinação resultava em fragilidade, pois os dois materiais não se fundiam perfeitamente. Significado. Daniel explicou que essa parte simbolizava um reino dividido, forte em alguns aspectos, mas vulnerável devido à falta de coesão. Muitos estudiosos associam essa parte a uma fase posterior do Império Romano, ou a reinos fragmentados que sucederam sua queda, as grandes potências mundiais dos nossos dias hoje. No sonho, uma pedra, que não foi cortada por mãos humanas, surgiu de uma montanha e atingiu os pés da estátua, destruindo-a completamente. A estátua foi reduzida a pó, que o vento levou, enquanto a pedra tornou-se uma grande montanha que encheu toda a terra. E qual era o significado? A pedra representava o reino eterno de Deus, que seria estabelecido para nunca ser destruído ou substituído. Ao contrário dos reinos humanos, marcados por ciclos de ascensão e queda, esse reino seria imutável e universal, simbolizando a soberania divina sobre toda a história. Nabucodonosor, impressionado com a precisão da interpretação de Daniel, reconheceu a sabedoria divina e honrou o Deus dos Hebreus como o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Anos após o primeiro sonho, Nabucodonosor teve outra visão impressionante, relatada em Daniel 4. Ele viu uma árvore gigantesca, tão alta que tocava os céus e era visível de toda a terra. Seus galhos ofereciam abrigo às aves, sua sombra protegia os animais e seus frutos alimentavam a todos. Porém, um mensageiro celestial desceu e ordenou que a árvore fosse cortada, deixando apenas o toco e as raízes, amarrados com ferro e bronze, enquanto 7 tempos se passariam sobre ela.
O rei, angustiado, chamou Daniel para interpretar o sonho. Daniel explicou que a árvore representava o próprio Nabucodonosor, cujo reinado era grandioso e sustentava muitas nações. Contudo, sua arrogância o levaria à humilhação. Ele perderia sua sanidade e viveria como um animal, comendo grama, até reconhecer que Deus é o verdadeiro soberano sobre todos os reinos. O toco preservado simbolizava que o reino do rei seria restaurado quando ele aprendesse essa lição. Daniel também aconselhou Nabucodonosor a abandonar seus pecados e ser justo, na esperança de evitar esse destino. Apesar do aviso, um ano depois, enquanto o rei exaltava sua própria glória ao contemplar Babilônia, a profecia se cumpriu. Nabucodonosor perdeu sua razão, vivendo como um animal, comendo grama e sendo molhado pelo orvalho. Suas unhas cresceram como garras, não como as de um animal, mas apenas simbolizando igualmente relatado na profecia. E seu cabelo ficou como penas de águia. Esse período de humilhação durou até que ele levantou os olhos aos céus e reconheceu a soberania de Deus. Ao final, Nabucodonosor recobrou sua sanidade e foi restaurado ao trono, ainda mais poderoso do que antes. Transformado pela experiência, ele passou a louvar o Deus de Daniel, declarando: Agora eu, Nabucodonosor, louvo, enalteço e glorifico o Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdade e os seus caminhos são justiça, e porque ele pode humilhar os que andam com orgulho. Após os anos de glória sob Nabucodonosor, o Império Babilônico começou a apresentar sinais de fraqueza e instabilidade. A morte do grande rei, por volta de 562 a.C., marcou o início de um período turbulento, com sucessões problemáticas e governantes incapazes de manter a unidade e o poder que ele havia construído. Seu filho, Amel-Marduk, assumiu o trono, mas reinou por apenas 2 anos antes de ser deposto por conspiradores da corte. O trono passou por uma série de governantes frágeis e breves, entre eles Neriglissar e Nabonido. Este último, apesar de reinar por mais tempo, enfrentou grandes dificuldades para manter o controle do vasto império. Nabonido era um rei controverso. Seu distanciamento da política tradicional e seu foco na adoração ao deus lunar Sin criaram tensões com os sacerdotes de Marduk, a divindade principal de Babilônia, enfraquecendo ainda mais a coesão interna do reino. Enquanto isso, uma nova potência emergia no Oriente Médio, o Império Persa, liderado por Ciro, o Grande. Aproveitando-se das divisões internas da Babilônia e da insatisfação de muitos povos dominados, Ciro lançou uma campanha para conquistar o império. Em 539 a.C., as tropas persas cercaram Babilônia. Segundo relatos históricos e bíblicos, a cidade foi tomada sem resistência significativa, graças à estratégia militar e ao apoio de facções internas que estavam descontentes com Nabonido. Assim, o Império Babilônico chegou ao fim. Curtiu a história épica de Nabucodonosor II? Se você ama aprender sobre grandes líderes, impérios e eventos que marcaram a história, já aproveita agora para se inscrever no canal. Aqui, você sempre vai encontrar conteúdos incríveis como este, cheios de curiosidades e detalhes que você não encontra em qualquer lugar. Deixe seu like se gostou do vídeo. Isso ajuda demais o canal a crescer e a trazer mais conteúdos de qualidade para você. Obrigado.